Capítulo 49 até 55. Sendo montado com lanças por todo o corpo, Iwamoto tinha dificuldade para respirar e havia poucas palavras que ele poderia reunir. Eu, tosse vezes meu precheado, monit tosse tosse, premonição gole, estava correto, y você, tosse são uma ameaça vezes. Kuroto, que estava sentado no chão enquanto cobria a ferida em sua perna direita com uma mão, deu um olhar de morte para Iwamoto. Bastardo, você ainda está vivo. A julgar pela reação do chakra de Iwamoto, ele ainda tem alta vitalidade, então sua fraqueza atual pode ser apenas um disfarce. Iwamoto continuou fracamente. Você está sendo um garoto muito cauteloso. Você não vem aqui me dar um bom final? Kuroto também experimentou uma guerra shinobi. Ele ainda pode ser verde, mas ele não é um. Ele pensou desconfiado. Ele quer me atrair para me aproximar dele. Sem dar tempo para Kuroto considerar, Iwamoto de repente se soltou das lanças de ferro, todos os ferimentos e buracos em seu corpo foram cobertos e preenchidos por lama, e ele inesperadamente fugiu mais fundo na floresta, deixando Kuroto bater sua boca como um peixe em um estado atordoado. Ele quer escapar. Kuroto foi surpreendido pela ação inesperada de Iwamoto, e secretamente amaldiçoado. Bastardo. Vamos voltar aqui. Você acha que eu vou deixar você escapar? O segredo do fantoche de Kazekage não pode ser vazado, então sem pensar, Kuroto estendeu a mão e usou a roda Ren puxar com todo o chakra que ele poderia reunir. Sob a enorme força de puxar de Ren Whirlpool, Iwamoto mal podia lutar como ele foi atraído para Kuroto. Independentemente dos ferimentos em seu corpo, Kuroto usou os golpes do Gossip Palm em Iwamoto com toda a força que ele tem. Tuk, 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 tuk. No som abafado de golpes de palma, toda a floresta agora voltou ao silêncio. Pelo toque que Kuroto sentiu ao dar os golpes, ele poderia ter certeza de que Iwamoto não teve a oportunidade de usar jutsu de endurecimento da pele e músculo. Então, desta vez, mesmo que ele não pudesse esmagar o coração de Iwamoto, os pulmões foram completamente danificados. Como ele esperava, o corpo de Iwamoto caiu sem vida a seus pés. Mas assim como Kuroto estava prestes a tomar um sopro de alívio pensando que finalmente tinha acabado, Iwamoto no chão de repente pulou, e envolveu-se em torno de Kuroto como um koala, enquanto ele murmurava com uma voz rouca: jovem gênio de Konoha, eu vou levá-lo para a terra pura comigo. Silvo. A partir do som assoante da ignição, Kuroto percebeu que este bastardo alterou seu corpo plantando muitos encantos de detonação sob sua pele que podem ser inflamados a qualquer momento direcionando o chakra. Através deles, isso não entrou na percepção de Kuroto como foi coberto com várias focas. Olhando para a cara calma de Iwamoto, Kuroto de repente teve uma epifania. Desde o início, desde que Kuroto foi levado a uma emboscada, este bastardo nunca pensou em fugir nesta batalha. A única razão pela qual ele até fingiu escapar foi para que ele pudesse se aproximar de Kuroto para o ataque suicida final. Bum bum, bum 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 bum. Uma chuva de explosão varreu toda a floresta em uma perturbação chocante, como o impacto resultante arrasou a área circundante em metros de buraco queimado, sem sinais de vida. Só restou fumaça e fogo e toda a floresta tremia devido aos efeitos posteriores. Em uma borda da floresta, Shizui resolveu o último ninja sob o efeito de Genjutsu com sua espada Ambu. Atualmente 9 cadáveres já estavam deitados ao seu redor e apenas um deles era membro da unidade de decapitação, enquanto o resto estava vagando shinobi. Assim como ele emagreiu sua espada de Ambu, uma violenta explosão sacudindo toda a montanha veio do outro lado da floresta. O que aconteceu? Em um ataque de espanto, ele correu para o local da explosão. Do outro lado, Kakashi tirou sua mão direita coberta pelo clareamento de Chidori do coração do inimigo, que não era nada mais do que um cadáver agora. Enquanto ofegante pesadamente, ele também olhou na direção da explosão. Baseado na experiência como shinobi que ele teve até agora, Kakashi pode julgar que isso não é o resultado de algum mero jutsu ou charme de detonação. Como resultado, seu rosto era sombrio, porque ele tem certeza de que nenhum de seus companheiros de equipe tem tal método de ataque. Mesmo que ele estivesse sofrendo de exaustão chakra, mesmo que ele não tivesse muita força para continuar lutando, mas ele não hesitou e mancou em direção ao local da explosão porque aqueles que abandonam seus companheiros são piores do que escórias. No último campo de batalha, o cara segurou o braço esquerdo ferido com um rosto sério. Estando no cerco, ele estava menos preocupado com a batalha à sua frente, mas mais sobre seus outros companheiros da classe 11. Mesmo que quisesse ir atrás deles, o inimigo não o deixaria e isso também o fez perceber que os outros estariam na mesma situação, que o deixou mais preocupado. Mas a súbita explosão violenta que abalou toda a floresta atraiu a atenção de ambos os lados. O coração do cara afundou. Ele estava tendo um mau pressentimento sobre isso. Vendo a explosão, até mesmo o rosto da unidade de decapitação ninja mudou muito e de repente, ignorando o cara ligeiramente ferido, ele levou o resto do shinobi errante em direção à visão de explosão. O cara ficou atordoado por causa disso, mas ele respirou calmante e seguiu atrás deles na mesma direção, local da explosão. Depois que a poeira assentou, a figura de Kuroto apareceu lentamente. Ele olhou em volta com calma e suspirou levemente.
No momento final, Kuroto usou o céu giratório junto com a expulsão do chakra de todos os seus Tenketsus, que ele usou Reino Push para enviar Iwamoto o mais longe possível e usou uma parede de areia de ferro combinada junto com o jutsu do céu giratório para fazer uma concha protetora que o cobriu de toda a direção e tomou toda a queimada da explosão. O dano ao redor mostra o quão ameaçadora foi a explosão. Mesmo com as várias camadas de defesa do jutsu combinado, Kuroto ainda sofreu alguns ferimentos apenas pelas vibrações resultantes e calor das explosões, deixando-o em um estado muito constrangido. Por outro lado, não sobrou nenhum único osso de Iwamoto, apenas um protetor de testa meio queimado e quebrado caiu no chão enquanto Kuroto o repeliu. Kuroto arrastou sua perna ferida e pegou o protetor da testa quebrado. Como sinal de seu respeito pelo inimigo, Kuroto decidiu mantê-lo como troféu. Nesta batalha de vida e morte ele ganhou. Tosse, tosse, hahaha, tosse. Não importa o quão ferido ou queimado Kuroto estava, mas ele ainda estava rindo. Esta risada não era porque ele é um maníaco de batalha ou ama a emoção e adrenalina da batalha da vida e da morte. Não, é por causa da alegria que ele está sentindo. Não muito tempo atrás, ele era apenas um ninja que poderia até ser ignorado se necessário. Ele era uma ameaça para ninguém. Poucos sequer se preocupariam em levá-lo a sério. Em suma, ele era apenas um ninja patético que poderia ser facilmente morto. Alguém em quem jonins como Iwamoto estaria relutante em desperdiçar qualquer chakra para matar. E hoje Iwamoto morreu em suas mãos. Ele fez tudo para matar Kuroto, até mesmo contou com um ataque suicida em grande escala, mas tudo por nada. No final Iwamoto morreu em suas mãos. Esse sentimento de poder foi o que o fez rir. Seu coração estava cheio de emoções. Claro, esta também foi sua primeira batalha contra um Jonin de elite, então mesmo que ele tivesse que confiar em ataques furtivos e truques baratos para vencer, seu desempenho nesta batalha ainda era notável. Claro, sem contar as situações embaraçosas que ele teve que passar sob as ações enganosas de Iwamoto. Enquanto ainda pensava nisso, Kuroto suprimiu sua risada e colocou o boneco Kazekage em um pergaminho e sentou-se de pernas cruzadas no chão não danificado, enfaixando e medicando seus ferimentos. Seu rosto estava calmo como se ele estivesse apenas amarrando cadarços. Enquanto Kuroto estava ocupado embrulhando suas feridas, um grupo de shinobi chegou na frente dele com um membro da unidade de decapitação como seu líder. Seu número total era de 8. Após uma breve inspeção do local de batalha irregular, seu líder imediatamente gritou para Kuroto, que ainda não estava perturbado com sua chegada ao número. "Maldito pirralho, onde está nosso capitão?" gritou o Ninja Rock. No entanto, não houve resposta de Kuroto enquanto ele continuava embrulhando suas feridas calmamente, ignorando completamente os outros. As ações de Kuroto estavam colocando muita pressão psicológica no shinobi errante quando traços de suor começaram a chegar de sua testa. Ninguém se atreveu a fazer um movimento sobre ele, mesmo se os ignorasse, porque por alguma razão todos eles tinham um sentimento: se eles se apressassem para atacar, apenas a morte iria esperá-los. Kuroto ficou em silêncio e o inimigo também ficou em silêncio. Apenas o som da respiração podia ser ouvido. Mesmo os pássaros não se atreveram a cagar neste lugar. Finalmente, depois de 2 minutos de silêncio, quando ele envolveu completamente todas as feridas, Kuroto se levantou e disse levemente: "Não se preocupe, você vai encontrá-lo em breve." E sem sequer esperar que o inimigo reagisse, ele correu em direção a ele sem a menor hesitação. Na batalha contra Iwamoto, há muitas coisas que Kuroto aprendeu, mas seu maior ganho é o coração destemido dos fortes. 3 dias depois, dentro de uma caverna no País dos Pássaros, os 4 shinobi da classe 11 estavam sentados ao redor da fogueira, comendo, conversando e discutindo. Já se passaram 3 dias desde sua batalha contra a unidade Rock no País dos Ursos, já que todos, exceto Shizui, estavam mais ou menos feridos. Então Kakashi decidiu fazer uma pequena pausa no País dos Pássaros. Quanto ao que aconteceu na batalha final contra os ninjas errantes que você pergunta, é óbvio. Embora Kuroto estivesse bastante ferido, mas ainda tinha força suficiente e após sua batalha com Gai, os ninjas inimigos também foram feridos, sem mencionar Shizui e Gai logo chegaram. Depois de matar todos os ninjas inimigos, as 4 pessoas reuniram todas as informações sobre o ataque da emboscada apenas para descobrir que, além da equipe de 4 pessoas da unidade Rock Beadinjin, havia um total de 24 errantes do País dos Ursos que participaram da emboscada. Do grupo total de emboscadas, seu capitão Iwamoto tomou a iniciativa de lidar com Kuroto, e os 3 membros restantes da unidade de decapitação lideraram 8 errantes cada, depois de Kakashi, Shizui e Gai. Iwamoto era um Jonin de elite, não há dúvida de que os 3 membros restantes da unidade de decapitação também eram Jonin, e o errante também tinha força da classe acima do Genin. Se você pensar sobre isso, esta já era uma força poderosa. Além disso, a batalha começou a partir de uma emboscada. Então, para a classe 11, até mesmo sair viva já teria sido uma grande conquista. Sem mencionar que eles aniquilou a força inimiga. Entre os 4 shinobi, Shizui teve o tempo mais fácil de eliminar o inimigo. Com os ataques de Genjutsu Mangekyo ou até mesmo comuns são muito mais perigosos. Então o ninja de rocha que foi atrás dele nem teve a chance de lançar qualquer ninjutsu e morreu sem colocar qualquer resistência.
Sem o comando para liderá-los, o errante Nino também morreu um após o outro da mesma forma. Da descrição de Shizui parecia tudo muito fácil que os outros 3 da classe 11 meio que se sentiam deprimidos. O desempenho de Kakashi foi apenas um pouco inferior ao de Shizui, porque seu corpo não pode suportar o fardo de Sharingan. Então mesmo que ele tenha o maior chakra entre os 4, ele é continuamente consumido pelo Sharingan. E é por isso que mesmo o ninjutsu Chidori de nível A é demais para. Portanto, depois da batalha, é normal que ele entre em colapso. A luta do cara não foi muito interessante. Isso também é natural, já que não importa o esforço que ele faça, Gai ainda não cresceu, então sua força natural ainda não é muito alta, a menos que ele use 8 portões. É difícil para ele ir contra um Jonin mais 8 perto de ninjas da classe Chunin, então ele conseguir permanecer vivo já é mais do que se poderia pedir. Na opinião de Kuroto, seu desempenho também não foi ruim. A única parte que o deixa deprimido foi que ele estava sendo levado pelo inimigo durante a maior parte da batalha, e o fato de que ele foi enganado por Iwamoto no final, que o colocou em uma situação extremamente perigosa. Ele ainda fica suando frio pensando naquela explosão suicida. Esta batalha deu a Kuroto o entendimento de que ele ainda é muito verde. Ele pode ter ganho a força, mas ele não é experiente o suficiente para usá-lo efetivamente. Kakashi não concordou com o pensamento de Kuroto enquanto balançava a cabeça e negou sem rodeios. Em Konoha, muito poucas pessoas podem matar o líder da unidade de decapitação. Então, seu desempenho é mais do que impressionante. Kuroto perguntou curiosamente, por quê? Ele é tão perigoso, quero dizer, eu sei que Iwamoto é perigoso, obviamente, mas ele pode ser uma ameaça? Claro! Kakashi acenou com a cabeça enquanto continuava. Até onde eu sei, há apenas 7 unidades de decapitação na Vila das Rochas. Dessas 7 unidades, uma foi sitiada por mais de 100 shinobi da nossa aldeia, mas quase todos os shinobi da nossa aldeia morreram nessa batalha. Gai ficou surpreso. Mais de 100 shinobi foram eliminados por apenas uma unidade? Kakashi acenou com a cabeça seriamente. Bem, essa batalha foi muito trágica. Embora essa unidade tenha sido eliminada, apenas 7 do nosso shinobi saíram vivos. Vários dos Jonins de elite dos Uchihas também foram mortos pela unidade de decapitação de Rock, acrescentou Shizui. Gai ficou um pouco chocado e murmurou, então fizemos um bom trabalho? A propósito, se contarmos a unidade que acabamos de eliminar, isso significa que só restam 5 unidades de decapitação? Kakashi novamente balançou a cabeça, não. Só restam 2. 2 deles foram aniquilados por Yondaime-sama e um foi eliminado por Sandaime Raikage. Ouvir Kakashi mencionar este Kuroto subconscientemente murmurou. Não admira que Iwamoto tivesse tanto ódio por Yondaime-sama. Iwamoto mencionou o Yellow Flash mais do que algumas vezes durante a batalha. Só que agora Kuroto entende o ressentimento que Iwamoto tinha com Yondaime-sama e de onde vem. Não foi só por causa do incidente daquela vez, hein? Temos questões mais urgentes com as que precisamos nos preocupar agora. Eu tenho medo Rock Village vai usar este incidente para causar alguns distúrbios. Ouvindo Kakashi mencionar este Kuroto encostou-se na parede e disse de uma maneira despreocupada. Bem, muito ruim. O que há para se preocupar? Este assunto vai ser até o Kage-sama. Nós estávamos apenas defendendo. Não é como se pudéssemos simplesmente deixá-los nos matar sem resistir. Podemos? O cara de repente levantou a mão. A propósito, por que eles nos emboscaram de qualquer maneira? Ouvindo a pergunta de Gai, Kakashi e Shizui se voltaram para olhar para Kuroto. Kuroto só encolheu os ombros em resposta. Não olhe para mim, eu não sou muito claro também. Nem Kuroto sabe por que Iwamoto estava tão obcecado em matá-lo. Não deveria ser só porque ele temia que Kuroto eventualmente se tornasse outro Flash amarelo? Porque se esse é o caso, então é muito. E mesmo que esse seja realmente o caso, Kuroto não pode vir a divulgar tal coisa. Uma vez que tal coisa se espalhe, atrairia muita atenção para ele, a hostilidade de toda a Vila do Rock sem mencionar a atenção indesejada de pessoas como Shimura Danzo. Afinal, Kuroto foi promovido ao posto de especial Jonin há cerca de um mês. O rápido aumento de força já lhe chamou muita atenção que ele não está disposto a procurar agora. Se sabe que o capitão da unidade de decapitação de Rock Village veio atrás dele porque ele o considerava uma ameaça no mesmo nível que o Flash amarelo, então seria cada vez mais difícil para ele esconder o Tenseigan. Kuroto já está sentindo dor de cabeça depois de saber o quão grande é a questão ser capaz de eliminar Iwamoto. Ele não tem ideia de como explicar este assunto no relatório. Afinal, de acordo com o senso comum, um recém-promovido Special Jonin não deveria sequer ser capaz de competir contra um Jonin de elite, muito menos ser capaz de matá-lo. Suspirar, Kuroto só poderia tentar não pensar nisso para um pouco de paz de espírito. Depois que todos tiveram seu preenchimento, Shizui tomou a iniciativa de manter o relógio. Kuroto naturalmente não tinha objeção, pois seus ferimentos eram os mais graves. O cara também sorriu e disse, você não tem que assistir a noite toda, eu vou assistir a partir da meia-noite. Depois de alguns dias de descanso no País dos Pássaros, a classe 11 finalmente retornou à aldeia e desta vez não houve problemas na rota, então eles voltaram em segurança. Como era uma missão Ambu diretamente sob a ordem de Okage-sama, eles relataram os detalhes da missão na Terra dos Demônios para Sandaime-sama.
Depois de ouvir que o demônio Moro tinha força comparável a uma besta de cauda, Sandaime-sama também ficou surpreso, e essa surpresa só se tornou mais aparente quando soube da emboscada que a classe 11 encontrou. Quando o líder da equipe e Proctor Kakashi transmitiu todos os detalhes, Okage-sama caiu em silêncio. Depois de refletir por muito tempo, os detalhes da missão foram classificados como secretos classe S e selados no arquivo confidencial que só os Okage poderiam ler. Ao mesmo tempo, uma senha foi emitida a todos os membros da classe 11. Qualquer informação relacionada à missão deve ser mantida em sigilo e não ser divulgada a ninguém. E finalmente, por causa da conclusão bem-sucedida da missão, os 3 membros da classe 11 foram oficialmente nomeados como Anbu, o que significa que o teste foi considerado como sendo. Até o Gai foi nomeado para o Anbu, que é algo que Kuroto não consegue entender. Depois de deixar o escritório do Okage, os 4 membros da classe 11 foram para casa. Esta missão classe S levou quase 2 meses, depois de repetidas batalhas e viagens, todos estavam exaustos, então Okage-sama deu aula, 11 de meio mês de férias. Em casa, Kuroto estava deitado no futon quando lembrou da reação de Sandaime-sama. Do comportamento de Sandaime-sama, Kuroto pode concluir que a missão à Terra dos Demônios foi apenas uma coincidência, e não houve tentação. Parece que eu estava muito preocupado. Se Okage-sama realmente suspeitasse que eu era espião de Orochimaru, ele poderia me confrontar diretamente. Por que ele se incomodaria em usar tal método de rotatória? Com esse pensamento em sua mente, Kuroto soltou uma preocupação e decidiu contar os ganhos que teve durante toda a missão. Obter argila roxa e ser capaz de dominar todas as técnicas de Fui envolvidas no plano de besta de cauda artificial foi, sem dúvida, seu maior ganho. Ganhar a amizade e a confiança de Miku-sama foi outro grande ganho. Não subestime a autoridade e o prestígio do Miku da Terra dos Demônios. Mesmo as 5 grandes aldeias Shinobi tiveram que enviar seus ninjas de elite imediatamente em resposta ao pedido de Miku-sama. Com este incidente sozinho pode ser julgado o quão alto é seu prestígio. Ser capaz de ganhar a amizade de alguém como ela é comparável a ter o apoio de Daimyo, que era algo que Kuroto precisava desesperadamente. Pelo menos agora ele não estaria em uma situação como ele fez após a deserção de Orochimaru. Além disso, Miku-sama também é um mestre de Fuinjutsu, e pode fornecer-lhe um monte de orientação profissional e ideias. Agora, o único problema para começar o plano de besta de cauda artificial é a fonte chakra. Suspiro. Este também é o maior problema. Pensando assim, Kuroto não pode deixar de suspirar. A fonte de chakra que Shino usou para o Heibi era a escuridão do coração de um humano. Desde que haja escuridão no coração do usuário, Heibi pode gerar chakra continuamente, e quanto mais profunda a escuridão, mais forte o chakra. Esta também foi a razão pela qual Heibi era ambos fraco em comparação com as outras bestas de cauda e também bastante instável, pois facilmente possuía Shino depois que seu hospedeiro anterior supera a escuridão dentro de seu coração com a ajuda de Naruto. Esta lição também verifica a conjectura de Orochimaru, que deve haver uma única fonte de chakra e não deve ser mal ou escura na natureza. Assim, a opção de usar um monte de fontes de chakra já está fora de consideração, mas uma única fonte com chakra suficiente é realmente difícil de encontrar. Mesmo o demônio Moro está fora de opção, ele pode ter o volume necessário para agir como uma fonte, mas a natureza de seu chakra é má, sem mencionar sua autoconsciência. Usá-lo significaria apenas dar ao demônio um corpo diferente do seu original, em essência, não haveria diferença. E Kuroto não é o suficiente para carregar uma bomba relógio com ele. O que ele precisa é de uma fonte com grande volume de chakra, natureza neutra do chakra, e autoconsciência fraca, e Kuroto só poderia pensar em uma dessas opções. Ela está na antiga cidade de Horan do Reino do Vento, Ryumiakuaka. Dragon Vein é a única melhor opção que provavelmente atende a todos esses requisitos. Na impressão de Kuroto, a natureza chakra da veia do dragão pode ser bastante gentil, pois pode ser controlada por humanos comuns como a rainha de Horan, mesmo que seja por causa de sua linhagem. Mais importante, a veia do dragão não deve ter um forte senso de autoconsciência. Desde que o método certo seja dominado, até mesmo as pessoas que não são da família real de Horan provavelmente podem usá-lo. Usá-lo como fonte deve aumentar a estabilidade da besta de cauda artificial. O único problema no momento é que a veia do dragão foi selada por Yondaime-sama. Se Kuroto quer usar a veia do dragão, ele deve primeiro quebrar o selo usado por Yondaime-sama. A técnica Fuinjutsu usada por Yondaime-sama deve ser do clã Uzumaki, mas eu nem sei qual ele usou. Kuroto franziu a testa pensando nisso. Com o ensinamento de Miku-sama, embora Kuroto tenha dominado o básico de Fuinjutsu do clã Uzumaki que estavam envolvidos no plano de bestas de cauda artificial, isso não significa que ele possa ser chamado de mestre na arte Uzumaki Funinjutsu. Pelo contrário, ele atualmente é incapaz de usar até mesmo uma única das técnicas Uzumaki, sem mencionar que existem técnicas Kinjutsu como o selo de consumo de demônio morto. O que Kuroto aprendeu até agora é apenas seguir a descrição no pergaminho de informações e organizar os selos projetados por Uzumaki um por um. Quanto às habilidades de corrida chakra e os métodos necessários para executar o complexo Uzumaki Fuinjutsu, ele não pode fazê-lo em tudo. Kuroto pensou para si mesmo, parece que eu mesmo vou ter que ir a Horan para verificar o selo que Yondaime-sama usou.
Só indo lá pessoalmente ele pode julgar com precisão qual técnica Fuinjutsu foi usada por Yondaime-sama, e em seguida, planejar seu curso à frente para pensar em um método adequado para quebrá-lo. Há também o fato de que o sangue da rainha tem uma influência muito alta na veia dragão. Quando eu quebrar o selo de Yondaime-sama, sua ajuda pode ser necessária para evitar qualquer acidente no controle da veia do dragão. Depois de fazer esta série de conclusões, Kuroto teve um longo sono agradável para superar todo o cansaço e exaustão que ele estava sentindo. No dia seguinte, Kuroto pegou alguns equipamentos e foi direto para a Floresta da Morte. As duas batalhas, uma com Sasori e outra com Iwamoto, fizeram Kuroto perceber a importância dos venenos. Kuroto lamenta nunca ter usado venenos como Sasori. No caso dele, mesmo quando Iwamoto foi gravemente ferido 2 vezes, ele ainda não morreu, mas se fosse Sasori em seu lugar, mesmo um pequeno ferimento teria levado à morte de Iwamoto. Na verdade, Kuroto não é estranho aos venenos. Sua besta invocada, a víbora de um olho, só tem um veneno letal de cobra. Mas por causa de pessoas como Demigod Anzo, quando todas as aldeias começaram a fazer pesquisas sobre venenos, o chamado veneno letal de cobra não teve efeito no campo de batalha. Portanto, Kuroto nunca usou veneno. Então agora Kuroto decidiu compor um veneno que seria útil em batalhas. Assim que ele entrou no território da Floresta da Morte, muitos conjuntos de memórias brilharam em sua mente. Claro, ele não é estranho para esta floresta. Antes de se formar na Academia Ninja, havia muitos exercícios de combate conduzidos pelos professores para todos os alunos. Então, Kuroto está mais ou menos familiarizado com este lugar. Há muitas fontes de veneno na Floresta da Morte, incluindo cobras venenosas, escorpiões, aranhas, centopeias, mariposas e até ratos. O objetivo de sua visita desta vez é obter os sacos venenosos dessas criaturas. Depois de procurar por cerca de 1 hora, enquanto atravessava as copas das árvores, juntamente com a coleta de vários sacos venenosos de diferentes criaturas, a atenção de Kuroto foi atraída para um pequeno lago. Na pequena lagoa, uma cobra estava de frente para um javali. Já que Kuroto precisava de veneno do cobra, então ele decidiu ajudar o javali. Ei carinha, parece que você teve azar, hein? Ele disse que quando o Shuriken pregou a cabeça do cobra em uma árvore ao lado, caindo do lado da cobra, ele dissecou cuidadosamente o cadáver para extrair o saco veneno. Depois disso ele jogou o cadáver de lado, pois não era de muito útil para ele. Mas o javali, que tinha acabado de escapar devido à chegada repentina de Kuroto, correu de volta, pegou o corpo da cobra e foi embora, ignorando completamente Kuroto. Kuroto se assustou com a ação do javali e gritou às pressas: "Ei, seu ainda tem veneno nele." Mesmo antes de Kuroto falar, o javali foi embora com a cobra. Vendo este, Kuroto se sentir um pouco irritado. O veneno que sobrou no corpo da cobra é extremamente mortal para animais que não podem usar chakra. E Kuroto pode ter certeza de que o javali não tem chakra fluindo através dele. Então, comer a cobra é uma morte para o javali. Mas se a cobra come o javali ou o javali come a cobra, são todos parte da cadeia alimentar. Além disso, Kuroto não tem tempo suficiente para lidar com assuntos tão triviais. Então ele imediatamente começou a procurar por criaturas mais venenosas e ignorou o javali bebê, em breve morto, enquanto o amaldiçoava irritantemente sob sua respiração. Depois de uma manhã inteira de trabalho duro, ele foi capaz de encontrar mais de 10 tipos de venenos letais. Kuroto voltou para casa enquanto comprava alguns cobaias pelo caminho. A mistura de veneno não é simplesmente misturar diferentes tipos de toxinas para obter um tipo mais letal. Diferentes toxinas têm propriedades diferentes. Na maioria das vezes, a mistura aleatória não só não aumentará a toxicidade do composto resultante, mas, de fato, neutralizará a letalidade do veneno. Portanto, a arte de fazer veneno também requer uma grande quantidade de dados e experimentos em vivo. Além disso, também envolve modulação, teste, registrando dados. Foi por isso que Kuroto estava ocupado com este trabalho meticuloso durante toda a tarde, e ainda assim, todos os resultados que ele obteve foram insatisfatórios. A toxicidade do veneno na Floresta da Morte é mais fraca. Como resultado, eles não podem nem matar um rato de laboratório instantaneamente. Então eles eram definitivamente inadequados contra os ninjas que podem usar chakra. No entanto, não houve nenhuma conquista. Pelo menos ele foi capaz de encontrar uma toxina de mariposa com um forte efeito paralisante e veneno de escorpião que aumenta a taxa de circulação sanguínea. Uma vez combinados corretamente, eles produziriam um veneno paralisante instantâneo. É que ele não tem ideia de como combinar isso. Além disso, quão alto ele deve manter a toxicidade? Será eficaz em Shinobi poderoso? Há tantas perguntas e só mais experimentos podem lhe dar a resposta. Enquanto Kuroto estava ocupado experimentando, Yui veio à noite junto com uma panela quente. Vendo toda a bagunça e tantos cadáveres de cobaias espalhados por Kuroto, ela ficou chocada. Kuroto-kun, o que você está fazendo? Kuroto respondeu casualmente enquanto estava ocupado registrando os dados do último teste, enquanto o coelho bonito na frente dele deu seu último suspiro. Estou compondo toxinas. Kuroto fez questão de não esconder sua pesquisa sobre toxinas. Desde a ida à Floresta da Morte pela manhã até a coleta das amostras de veneno, até a compra de muitas cobaias no mercado ao meio-dia, toda a série de tarefas foram realizadas a céu aberto.
Yui agachou-se ao lado de Kuroto e perguntou em voz baixa: alguns venenos são realmente úteis? Yui também é uma Hyuga, e semelhante à maioria dos clãs Hyuga, ela tem uma rejeição subconsciente do uso de venenos. Mas ela também é um shinobi ter ido ao campo de batalha da Terceira Guerra Shinobi várias vezes, e entende bem o suficiente que tudo é razoável em uma guerra enquanto você sobreviver. Kuroto sorriu enquanto acariciava a cabeça dela. Claro que é útil. Talvez esses venenos que estou inventando agora vão garantir que eu volte vivo para você da próxima vez que eu for em uma missão. Yui tinha um blush repentino em suas bochechas quando ouviu as palavras contundentes de Kuroto-kun e todos os acariciando que ela estava recebendo. Ela acenou com a cabeça timidamente e silenciosamente foi embora enquanto Kuroto sorria olhando para a reação fofa que ele teve ao provocá-la. De qualquer forma, depois de terminar de gravar os dados, Kuroto arrumou e depois comeu o otote que Yui trouxe. Além de trazer comida para Kuroto, Yui também trouxe uma notícia, ou melhor, ela também o informou que Ezashi-sama quer conhecê-lo. Obviamente, Kuroto não pode negar isso. Ezashi-sama tem grande influência dentro do clã Hyuga, e ele também é a pessoa responsável pelos assuntos entre a aldeia e o clã, portanto Kuroto não pode rejeitar isso. Então, ele acenou com a cabeça para mostrar sua aprovação. À noite em um izakaya, Hyuga Izashi olhou para Kuroto enquanto sorria enquanto perguntava gentilmente: por que concordar em se encontrar apenas aqui? Kuroto disse casualmente: Ezashi-sama deve estar ciente de que agora estou nomeado nas operações Anbu diretamente sob Okage-sama. Então é melhor manter alguma distância do clã. Isso é bom tanto para o clã como para mim. No entanto, a verdadeira razão é o medo de expor o Tenseigan. Afinal, membros do clã Hyuga passam continuamente enquanto ele está no terreno do clã. E se alguém abrisse o Byakugan mesmo por engano, então o Tenseigan seria exposto. Enquanto aqui no izakaya, os dois estão apenas conversando em particular, naturalmente não há razão para se preocupar. Izashi-sama também não usaria Byakugan sem motivo. Então as chances de seu Tenseigan ser descoberto serão muito reduzidas. Claro, é só ele ser muito paranoico e cauteloso. Na verdade, devido à capacidade de percepção dos Byakugan, os clãs Hyuga geralmente não usam Byakugan enquanto estão na aldeia. Afinal, manter o Byakugan ativado é uma espécie de bisbilhotar os ninjas da mesma aldeia, e não gostava de ser espionado. Mas nunca doeu ter cuidado. E como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Bem, mesmo que Kuroto tenha dado a resposta anterior como desculpa, mas Izashi-sama ficou profundamente impressionado com seu pensamento, e acenou com a sério: bem, você está certo em pensar como tal. Os superiores do clã Okage são muito protegidos contra nós clãs nobres. Este fato é muito claro a partir dos arranjos recentes na aldeia, e os Uchihas não são os únicos que as autoridades Konoha estão mantendo sob monitoramento. A supressão das Uchihas também é preocupante para os Hyugas. Kuroto optou por ficar em silêncio, pois este tema é muito sensível para ser discutido aqui, então para desviar a direção da conversa ele decidiu fazer a pergunta principal. Então Izashi-sama, posso perguntar qual é o propósito de você me encontrar? Izashi-sama falou seriamente: no próximo mês, a aldeia iniciará um voto de confiança para a promoção de Jonin. Em circunstâncias normais, quando um Jonin especial é promovido ao posto de Jonin, é necessário passar um voto de confiança em pequena escala, e esta também é a razão pela qual Hyuga Izashi conheceu Kuroto. Izashi continuou: há um membro sênior da família principal, atualmente no posto de Special Jonin, participando do teste de promoção. E como você está agora nas operações Anbu sob Okage-sama, então não só você tem o direito de votar, mas seu voto também é de grande valor, então espero que você possa ajudar neste assunto. Ouvindo o pedido de Izashi-sama, Kuroto sorriu e acenou com a cabeça feliz: não se preocupe, Izashi-sama, deve ser feito. Agora, quando Izashi-sama lhe pediu para apoiar o membro da família principal, Kuroto realmente sentiu a mudança em seu status político. Quando ele era apenas um Chunin em tempo de guerra, muito menos participando, ele nem estava qualificado para ter informações sobre essas coisas. E agora, os superiores do clã Hyuga também estão pedindo a ele essas coisas. Claro, a razão pela qual ele concordou tão feliz também é seu egoísmo. Ao contrário dos dominados Uchihas, os Hyugas sempre foram do tipo calmo e discreto, então sua reputação na aldeia sempre foi muito melhor do que os Uchihas. E muitos ninjas estão dispostos a se unir com os Hyugas, portanto, apoiar o clã não é pesado para ele, na verdade, é bastante vantajoso aumentar a influência do clã Hyuga e tê-los como seu apoio. Depois de mais algumas conversas leves, as duas partes se despediram e deixaram o izakaya. No início da manhã seguinte, quando Kuroto estava saindo para coletar algumas amostras de venenos na Floresta da Morte, uma figura bloqueou seu caminho. Sem esperar Kuroto responder, ele perguntou friamente: ei garoto, você é Hyuga Kuroto, certo? Embora Kuroto estivesse curioso porque sua identidade foi perguntada, ele ainda acenou com a cabeça. Enquanto brincava com um kunai na mão, o outro partido declarou: eu sou o Uchiha Shinichi, e ouvi dizer que você derrotou Shizui há pouco tempo. Então, eu vim aqui para ter um duelo com você. Eu quero que você entenda que os Uchihas não são tão fáceis de mexer. O nome de Uchiha não pode ser pisoteado tão casualmente por pessoas como você. O rosto de Kuroto foi indiferente durante todo o tempo que Uchiha Shinichi continuou com seu monólogo, e depois que ele terminou, Kuroto apenas
apenas disse levemente, sinto muito, estou ocupado agora, então talvez você devesse vir em outra hora, ou talvez seria melhor se você não viesse. Ouvindo a resposta leve de Kuroto, Shinichi bufou arrogantemente, você não tem uma opção aqui. Título, o desafio de Uchiha? Vendo que Uchiha Shinichi não estava prestes a deixá-lo ir tão facilmente, Kuroto não teve escolha a não ser concordar com o desafio. Depois de chegar a um bosque remoto, Kuroto olhou ao redor e finalmente apontou para uma grande árvore à distância. Vamos levar este duelo para lá. Shinichi acenou com a cabeça e orgulhosamente declarou, eu vou deixar você saber isso de antemão, eu sou diferente de Shizui, e eu não vou pegar leve com você. Oh, Kuroto acenou com a cabeça distraída. Shinichi ficou irritado com essa reação distraída que parecia que Kuroto estava ignorando completamente sua presença. Ei, você está mesmo ouvindo atentamente? Eu disse eu vou usar tudo eu tenho. Se você não prestar atenção ou tomar esta batalha levemente, você vai morrer com certeza. Kuroto acenou com a cabeça impotente quando Shinichi bateu o dedo no peito enquanto gritava. No entanto, tudo o que ele poderia responder era: eu realmente tenho algo muito importante para fazer, podemos por favor, apressar isso? Droga! Shinichi abriu seu Sharingan em aborrecimento, e olhou ferozmente para Kuroto. Você é uma criança muito ignorante. Você tem que entender a diferença entre os fortes e os fracos. Hoje eu vou deixar você experimentar o verdadeiro poder de um Uchiha. Dito isso, Shinichi rapidamente imprimiu o selo da mão e gritou, liberação de fogo, técnica de bola de fogo. Assim que Shinichi começou a imprimir selos manuais, a figura de Kuroto brilhou em alta velocidade para evitar o ataque de ninjutsu. Sob a capa do Fire Release Ninjutsu, Shinichi apareceu na frente de Kuroto com uma técnica rápida de flicker corporal. Os 3 Tomoe em seu Sharingan estavam girando rapidamente. Por um segundo, ambos olharam um para o outro. Assim que Kuroto combinou a visão com a de Shinichi, ele de repente estava em um estado atordoado. Seu corpo parou de se mover e ele ficou em linha reta soltando a cabeça em branco como um fantoche sem alma. Shinichi curvou os lábios vendo o ataque Genjutsu ter sucesso. O que tão fraco? Como Shizui poderia perder para alguém tão patético? Enquanto murmurava para si mesmo, Shinichi caminhou mais perto de Kuroto. Na visão de seu Sharingan, o fluxo de chakra de Kuroto neste momento é extremamente caótico. Este também é o estado de ter caído sob o efeito de Genjutsu. Então, sem qualquer cuidado, com o pensamento de que ele já derrotou Hyuga Kuroto em apenas um momento, ele colocou um kunai na garganta de Kuroto primeiro, antes de proceder para desbloquear o Genjutsu, para que ele possa assistir o rosto chocado do oponente e humilhar Hyuga Kuroto. Mas assim como Shinichi levantou o braço direito sem levantar a cabeça, Kuroto de repente disparou uma série de golpes de palma. Tuk, 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 com o som abafado de golpes de punho, Shinichi caiu no chão com um olhar chocado e desmaiou. Enquanto acariciava um pouco de poeira, Kuroto disse levemente, ok, você pode sair agora Shizui. Vi. Assim que Kuroto falou, a figura de Shizui apareceu ao lado dele. Shizui primeiro olhou para o Uchiha Shinichi, que tinha um rosto chocado enquanto estava inconsciente. Então se curvou a Kuroto e disse com um sorriso, Kuroto-san, obrigado pelo trabalho duro. Obviamente Kuroto há muito tempo notou Shizui atrás de Shinichi. Com a amizade entre os dois, Shizui o teria notificado com antecedência. Mas como ele não o fez, só poderia significar que tudo isso aconteceu de repente. Kuroto não estava muito preocupado com Shinichi, mas outra coisa então ele perguntou se sentindo um pouco perturbado. Esse tipo de coisa problemática não vai acontecer todos os dias no futuro, certo? Shizui balançou a cabeça e disse solenemente, claro que não, Shinichi também é muito respeitado no clã. Desta vez, ele perdeu tanto. Os clãs inquietos definitivamente esperarão para estratégias alguma contramedida. Então, eu acho que deve levar pelo menos alguns dias no mais cedo para o próximo desafio. Como você pode dizer isso com uma cara reta? Ouvindo Shizui dizer que haveria mais pessoas chegando, Kuroto perguntou impotente, mas estaria vindo. Shizui prometeu às pressas, não se preocupe. Os anciãos definitivamente se certificarão de não enviar Jonin de elite depois de você. No máximo eles estarão no nível de Special Jonin ou Jonin. No entanto, Kuroto tinha linhas pretas na testa como Shizui declarou tudo isso tão calmamente. Então, de acordo com sua estimativa, eu vou estar duelando contra a maioria do Uchiha Shinobi? Até lá, não vou conseguir o estranho título de Uchiha's Nemesis ou algo assim. Hahaha, isso soa meio legal. Nêmesis de Uchiha. É meio engraçado, de qualquer maneira muito obrigado Kuroto-san por lidar com as ações do Uchiha. Tetrêmica, eu vou vê-lo da próxima vez. Dando um sorriso, Shizui imediatamente pegou Shinichi inconsciente e fugiu em pânico. Kuroto gritou às pressas à distância. Ei, não escape da próxima vez, não se esqueça de me informar com antecedência. A única razão pela qual Kuroto conseguiu derrotar o Uchiha Shinichi tão facilmente desta vez, foi puramente por causa da arrogância do outro partido. Tudo o que ele tinha que fazer era interromper seu fluxo chakra, e Shinichi foi facilmente enganado por causa de sua confiança excessiva no Sharingan. Se fosse alguém como Itachi ou um tipo mais cauteloso de pessoa, então não teria sido tão fácil para Kuroto ganhar. Peguei Kuroto-san.
Shizui espera que Kuroto-san suprima os clãs Uchiha mais e mais desenfreados e dominadores, então, obviamente, ele se ofereceu para prometer. Depois de resolver este assunto, o plano de Kuroto permaneceu inalterado, então ele foi direto para a Floresta da Morte. Com a experiência de ontem, ele estava mais familiarizado e confortável com a coleta de amostras. Hoje, em menos de 2 horas, ele tinha mais que o dobro do número de sacos de veneno em comparação com ontem. Assim como ele estava prestes a voltar, havia um som de arbustos se movendo ao redor. Kuroto parou e procurou a fonte do som. Da direção do som, de repente um javali selvagem bebê, o mesmo que Kuroto encontrou ontem, saltou e olhou em sua direção estupidamente. Ver o javali, Kuroto ficou um pouco surpreso. Ah, você ainda está vivo. De acordo com seu palpite, o saco de veneno ainda deixado no corpo da cobra era mais do que suficiente para matar um javali 10 vezes maior do que este javali bebê. Desde que ele come o corpo da cobra, ele definitivamente deveria ter morrido. Ele não comeu a cobra, ou removeu o saco veneno. Assim que Kuroto pensou sobre isso, ele não podia deixar de ficar mais confuso, porque de repente ele descobriu que havia traços de chakra fluindo através do corpo do javali. Isso é definitivamente diferente do que ele viu ontem. Como é que essa mudança foi inesperada, segundo ele? Embora os animais selvagens possam aprender a usar chakra acidentalmente, a probabilidade de tal acidente acontecer é muito pequena. Mais frequentemente tais animais são inteligentes do que seus pares, e geralmente, eles são fortes e os tipos antigos. Para um javali tão jovem aprender a usar chakra é sem dúvida inesperado. É o nascimento de um gênio ou um monstro. Enquanto Kuroto estava pensando, o javali correu em direção a ele e grunhiu. O quê? Quando Kuroto perguntou o que ele queria, o javali começou a circular ao seu redor. Você quer jogar? Ele balançou a cabeça negativamente. Então, você me entende. Nenhuma resposta. O que você quer? Alguma coisa para comer. Grunhido, grunhido, ele faz um som grunhido como ele balança a cabeça positivamente. Então, você quer alguma coisa para comer. Desculpe, carinha, eu não tenho nada, espere. De repente parou no meio do caminho e tirou um pequeno saco do tamanho do polegar da bolsa da cintura e jogou-o em direção ao javali. Você quer comer isso? Animais selvagens geralmente têm instintos que os deixam distinguir entre o que é bom para eles e o que não é. Então Kuroto quer verificar se este javali incomum que ele encontrou vai comer o saco veneno? Afinal, o cheiro deste saco veneno é um pouco pungente, muito menos comer. Animais comuns ficarão longe desse tipo de cheiro, mas se este javali se atreveu a comer isso, então isso significaria que ele é extraordinário, pelo menos. Aqui Kuroto estava pensando que pelo menos sentiria o cheiro do que está comendo, mas não. Assim que Kuroto jogou o saco de veneno, ele pulou e engoliu o saco de veneno como um todo enquanto ainda estava no ar. Enquanto o javali engolia o saco venenoso, Kuroto decidiu esperar um pouco e ver o que acontece. Então ele esperou, e ele esperou, e esperou, e esperou, e esperou um pouco mais. Mas nada aconteceu com o baixinho enquanto continuava cutucando-o aos pés pedindo mais. E isso é meio interessante. Kuroto sorriu enquanto jogava mais sacos de veneno. Depois de circular algumas rodadas ao redor de Kuroto, o javali que felizmente engoliu mais alguns sacos venenosos o cutucou algumas vezes e desapareceu na floresta. É resistente ao veneno? Kuroto contemplou e pensou em um plano experimental. Ele tem faltado um assunto experimental adequado. Embora usar cobaias como ratos e coelhos para a realização de testes é bom, mas eles não são sujeitos ideais, pois sua resistência ao veneno é muito fraca. Como tal, o javali que parece ter forte resistência ao veneno é uma boa solução para o seu problema. Com esse pensamento em mente, Kuroto voltou para casa. Existem 2 tipos principais de venenos que Kuroto está compondo. Primeiro, veneno de paralisia instantânea. Ingredientes: pó de veneno das asas esmagadas de uma mariposa, veneno da cauda do escorpião de cauda vermelha e veneno da formiga vermelha gigante. O pó veneno da mariposa tem um forte efeito paralisante e o veneno de escorpião de cauda vermelha aumenta a taxa de circulação sanguínea, bem como age como um catalisador. A mistura dos 2 venenos resulta em um veneno de paralisia instantânea. Modulando o veneno, com o veneno de uma formiga vermelha gigante aumentará a atividade do veneno resultante em 4 a 5 vezes. Segundo, matar veneno. Ingredientes: veneno de víbora de olhos arregalados, aranhas tarântulas, centopeia preta gigante e saliva da formiga vermelha gigante. A besta invocada de Kuroto. O veneno da víbora de um olho só já é muito tóxico se for misturado com outros venenos e configurado como uma toxina composta do que os antídotos padrão usados pelas grandes aldeias ninjas não teria utilidade. Claro, estas são apenas suas teses e teorias. Pesquisa contínua e experimentação é o processo necessário para trazer esses venenos à realidade. Então, depois de uma tarde inteira de trabalho duro, Kuroto preparou um total de 10 amostras, das quais 5 são paralíticas e as outras 5 estão matando veneno. A razão para preparar tantas amostras é descobrir a razão mais ideal. Vendo que já era tarde passada, ele fez as malas todo o trabalho e decidiu ir à Floresta da Morte amanhã para encontrar o javali. A partir da noite, ele tem outros planos.
terrenos do clã Uchiha. Itachi, que estava voltando para a casa da academia, viu que os homens do clã estavam reunidos em grupos de 2 ou 3 e parecem estar discutindo algo. Esta cena também atraiu sua atenção, então enquanto caminhava ele animou seus ouvidos e ouviu. Shinichi realmente perdeu? Sim, ouvi dizer que ele perdeu terrivelmente e Shizui teve que carregá-lo de volta enquanto estava inconsciente. Muito incompetente, como ele poderia perder? Além disso, como os anciãos e a cabeça do clã poderiam permitir que ele fosse atrás de Hyuga Kuroto se ele fosse tão fraco? Isso não está desacreditando a reputação dos Uchihas. Não seja um. Ambos sabemos que Shinichi não é fraco, ele tem sido um Jonin especial por cerca de 2 anos. Na verdade, ouvi dizer que ele ia fazer a próxima avaliação do Jonin, então como ele seria considerado fraco? Então, o que você está tentando dizer? Aquele garoto Hyuga é tão forte? Como é possível? Ouvi dizer que ele era apenas um Chunin em tempo de guerra alguns meses atrás. Como ele pode ser tão forte? Mas é lógico que ele derrotou Shizui e Shinichi. Só há uma explicação para isso. Eu digo Shizui não levá-lo a sério. Shizui pode não ter levado o garoto Hyuga a sério, mas Shinichi também perdeu para ele, se novamente alguém do Uchiha for derrotado por ele. Então, não posso deixar isso acontecer. Definitivamente enviar um forte da próxima vez. Temos que ter certeza de que ele percebe que o Uchiha não é tão fácil de mexer. Depois de ouvir por um tempo, Itachi saiu com uma expressão indefesa com certeza. O certo o suficiente aqui tem 2 significados. Primeiro é que o Uchiha Shinichi realmente perdeu. A segunda é que os Uchiha não podem engolir essa derrota silenciosamente. Cheio de pensamentos, Itachi voltou para casa. Enquanto passava pelo pátio, ele encontrou seu pai sentado em uma sala enquanto entregava alguns documentos. Para não perturbar seu pai, ele subconscientemente relaxou seus passos. Neste momento, Uchiha Fugaku de repente chamou Itachi. Sendo chamado de repente, Itachi levantou-se às pressas. Pai, estou de volta. Uchiha Fugaku apenas acenou com a cabeça sem olhar para trás, ainda fazendo algum trabalho, e perguntou em tom plano. Você ouviu os rumores circulando entre os Uchiha? Sim, acabei de ouvir os homens do clã falando sobre a perda de Shinichi. Fugaku acenou com a cabeça e perguntou. Quais são nossos pensamentos sobre o assunto? O talento e a mentalidade madura de Itachi são visíveis para a maioria, e sendo seu pai, Uchiha Fugaku é claro sobre esse fato mais do que ninguém, então desde muito cedo, Fugaku vem treinando Itachi como próximo chefe do clã Uchiha. Por essa razão, Fugaku ocasionalmente pede as opiniões de Itachi sobre certos assuntos que exerçam seu conhecimento e capacidade de pensar para lidar com assuntos políticos. Ouvindo a pergunta de Fugaku, Itachi ficou em silêncio por um tempo, e depois de pensar um pouco ele respondeu, para os Uchihas, essa perda pode ser uma coisa boa. Ouvindo a resposta de Itachi, Fugaku acenou com a mão sem compromisso e disse, você pode ir. Itachi inclinou-se para seu pai e deixou o pátio silenciosamente enquanto ocupado pensando. Passado a noite. Depois de confirmar repetidamente que ninguém o estava espionando, Kuroto fechou todas as janelas e portas de sua casa. Kuroto usa o tempo da noite para praticar várias técnicas envolvidas na criação de uma besta de cauda artificial. Para criar com sucesso uma besta de cauda artificial, é claro, o conhecimento de Fuinjutsu não é o único requisito. Também é preciso ter domínio sobre a transformação da forma de chakra e alguns ninjutsu também devem ser dominados para reduzir quaisquer erros ou omissões no processo de criação, porque não haveria oportunidades de modificação uma vez que qualquer erro acontece. Portanto, antes de iniciar oficialmente o projeto de besta de cauda artificial, Kuroto está se certificando de que ele é 100% proficiente em todas as técnicas necessárias. Mas para ter 100% de domínio não há nenhum atalho exceto o trabalho duro. Então, aproveitando essas curtas férias concedidas por Okage-sama, Kuroto está praticando. Porque como diz o ditado, a prática torna um homem perfeito. Então, enquanto ele pratica o suficiente, 100% de proficiência não é difícil de alcançar. Enquanto Kuroto estava ocupado com toda a prática e trabalho duro, na fronteira da Terra do Fogo e Terra da Água Quente, um shinobi de nuvem esmagou a garganta de um ninja. Konoha segurou em suas mãos e disse ao capitão Jonin ao seu lado. Parece que Konoha ainda não notou. E o Jituni, que estava agachado enquanto olhava para o mapa espalhado no chão, disse, no entanto, nossa equipe parece ser mais lenta. Outra nuvem Jonin se aproximou dela e franziu a testa enquanto olhava para o mapa. As informações enviadas pelos espiões não são precisas. Esta já é a mais rápida que podemos ir. Não deve ser o problema da equipe de inteligência. É muito provável que Konoha recentemente mudou sua formação defensiva nesta fronteira. Depois de uma pausa, Yuji Tuni continuou. Esqueça, continue o avanço, devemos confluenciar com a unidade liderada por Bi-san em 2 dias. Com a ordem de Yuji Tuni, mais de 20 nuvens shinobi correu em direção ao interior da Terra de Fogo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!